No Reino Unido, descobriu-se agora que gangues de violadores de homens de origem paquistanesa têm cometido crimes sexuais horríveis contra menores durante anos, enquanto as autoridades policiais tiveram ordens políticas para fazerem vista grossa e não investigarem. Caríssimos amigos, bem-vindo ao nosso canal. Hoje, mergulhamos numa das questões mais alarmantes e negligenciadas da nossa sociedade, o silêncio cúmplice que protege criminosos e expõe vítimas ao desamparo. O nosso foco estará em Portugal e no Reino Unido, dois países com histórias chocantes de conivência institucional. Escândalos de abusos, falta de ação e uma política deliberada de omitir informações são apenas a ponta do iceberg. Porque as autoridades preferem proteger os culpados ao invés de defender os cidadãos vulneráveis. Descubra neste episódio a profundidade desta crise e o que precisa mudar para garantirmos justiça e segurança. O próprio primeiro-ministro Starmer, que é de esquerda, está a ser acusado de ter mandado parar as investigações de mais de 2.000 casos de violações horríveis. Ainda por cima, porque era ele quem liderava a Procuradoria da Coroa Britânica. E isto só para protegerem estes imigrantes e para evitarem supostas tensões raciais, obviamente conquistando assim os votos da esquerda. Mas e em Portugal? Será que nós estamos imunes a isto? Não. Aqui também o governo do Partido Socialista proibiu, através da presidência do Conselho de Ministros, a revelação das nacionalidades e das etnias dos criminosos. Por que é que querem esconder a verdade? O que é que estão a tentar encobrir? E esta medida ainda está em vigor com o governo do PSD. Em Inglaterra são apontados vários casos em que os pais procuraram intervir para resgatar as filhas, tendo acabado por serem eles próprios pressionados ao silêncio por parte da polícia e até com ameaças de prisão. Apesar de serem crianças, estas meninas vítimas foram muitas vezes elas próprias detidas por prostituição e por desacatos sem que nada, mas nada acontecesse aos abusadores. Num dos casos mais chocantes, uma menina de 12 anos foi encontrada embriagada e despida num quarto com 7 adultos paquistaneses. Mas foi a menina de 12 anos que foi detida e acusada de prostituição e de conduta desordeira, sendo que nenhum dos homens presentes naquele quarto foi com ela questionado pela polícia nessa altura. Esta trama é de tal modo grave que neste governo de esquerda britânica, a Ministra da Justiça é ela própria também uma muçulmana. E uma suposta académica muçulmana diz que é justificável os homens muçulmanos violarem mulheres não muçulmanas porque devem humilhá-las. Como é possível a sociedade britânica ter-se degenerado desta forma? E em Portugal? Pergunto eu agora. Em Portugal sabemos também que há casos, muitos casos, que constantemente chocam o nosso país. Raptos e violações por motoristas de TVDs, sendo que algumas destas violações são em grupo e são muito violentas. E este caso revoltante da mulher de 34 anos que há pouco tempo foi brutalmente degolada na Lourinhã com uma faca daquelas que eles dizem que são apenas amuletos religiosos. E foi degolada pela máfia da imigração, deixando 3 filhos menores órfãos numa situação totalmente dramática. Estes crimes são coincidências? Não, não são. São fruto da degradação social promovida por políticas de imigração descontrolada e de um sistema judicial que continua a proteger os criminosos em vez de defender os cidadãos de bem e as vítimas. Quantas mais vítimas serão necessárias para que Portugal abra os olhos de uma vez por todas? Por quanto mais tempo os governos do PS e do PSD quererão esconder a verdade aos portugueses de bem? Portugal é um país que merece segurança, merece justiça e um governo que defenda as famílias e os portugueses. É tempo de sabermos quem de facto pratica os crimes e começarmos a deportar imediatamente os criminosos para os seus países de origem. É um tempo de dizer chega, é um tempo de dizer basta. Enquanto Keir Starmer surge no vídeo a justificar a sua posição perante os recentes escândalos, é essencial analisar o seu passado enquanto procurador da Coroa. Starmer liderou um sistema que ignorou consistentemente mais de 1.400 vítimas de abusos em Rotterdam, deixando crianças vulneráveis à mercê de gangues. O que poderia justificar tal negligência? A resposta parece estar nas escolhas políticas que favoreceram evitar tensões raciais e manter uma imagem de harmonia multicultural, mesmo que isso custasse o bem-estar de centenas de crianças. A sua aparente preocupação com segurança e justiça soa vazia, quando confrontada com a sua inação passada.
Este comportamento não só minou a confiança pública, como também perpetuou ciclos de violência e sofrimento. As vítimas foram duplamente negligenciadas, pela falta de ação das autoridades e pela ausência de justiça. No vídeo, Starmer tenta desviar o foco ao abordar tensões no Médio Oriente. Iran must stop these attacks, together with its proxies like Hezbollah. No entanto, a questão central permanece. Ele falhou em responder às denúncias de gangues que operavam impunemente no Reino Unido. A sua estratégia de evitar investigações por sensibilidades raciais é uma demonstração clara de como a política foi priorizada acima da justiça. Estas escolhas levantam uma questão crucial: até que ponto os interesses partidários podem sobrepor-se ao dever fundamental de proteger os cidadãos? Em Portugal, enfrentamos um espelho desta realidade, onde políticas de ocultação de dados de criminosos continuam a impedir um debate honesto e necessário sobre segurança pública. Ao evitar revelar as nacionalidades e origens dos criminosos, cria-se um véu de ignorância que impede a sociedade de reconhecer os padrões e exigir mudanças efetivas. Starmer condena regimes estrangeiros no vídeo, mas onde estava essa firmeza para lidar com os abusos no seu próprio país? O seu mandato foi marcado por negligência, permitindo que gangues explorassem menores sem enfrentar consequências reais. Estes abusos não são meros erros administrativos, são falhas deliberadas que priorizaram a imagem pública sobre a dignidade e segurança das vítimas. Em Portugal, casos como o dos motoristas de TVDE, que atacaram mulheres em situações de vulnerabilidade, refletem uma falha semelhante das autoridades em proteger os mais fracos. Apesar das múltiplas denúncias, as políticas de regulação permaneceram inadequadas, expondo uma falta de compromisso total com a segurança da população. Ao falar de segurança, Starmer esquece de mencionar o histórico de omissão que marcou a sua liderança. Tanto no Reino Unido como em Portugal, há uma tendência preocupante de evitar a divulgação de informações cruciais sobre criminosos. Este comportamento protege agressores e impede que as vítimas recebam a justiça que merecem. Além disso, essa política de ocultação cria um terreno fértil para a desinformação e o aumento da criminalidade, já que o público é mantido alheio aos riscos reais. É um padrão que beneficia apenas os criminosos e mantém as vítimas em silêncio. Elon Musk denunciou com veemência a hipocrisia de lideranças como a de Starmer, que publicamente defendem valores progressistas, mas falham em proteger os mais vulneráveis. A tentativa de Starmer de se posicionar como líder moral é profundamente contraditória com o seu legado de omissões e falhas sistémicas. A indignação pública aumenta quando líderes como Musk expõem essas contradições, mostrando como políticas desleixadas têm consequências reais para a sociedade. Em Portugal, esta hipocrisia manifesta-se em políticas que evitam o debate sobre segurança e imigração descontrolada, perpetuando uma cultura de impunidade e insegurança. A Operação Stovawood revelou não apenas a gravidade dos abusos em Rotterdam, mas também a falha monumental do sistema sob a liderança de Starmer. O seu silêncio e inação contribuíram para um ambiente onde as vítimas foram constantemente ignoradas. Estas falhas representam uma traição aos valores fundamentais de qualquer sistema judicial. Casos como o da Lourinhã, em Portugal, mostram que esta falta de ação institucional é uma tendência global, deixando sociedades desprotegidas. Se queremos justiça, precisamos garantir que as lideranças sejam responsabilizadas pelas suas falhas. Starmer enfatiza a necessidade de segurança no Médio Oriente, mas falhou em garantir segurança básica para os cidadãos britânicos. As políticas de silenciamento institucional, tanto no Reino Unido quanto em Portugal, priorizam agendas políticas em detrimento da segurança pública. Esta abordagem não é apenas irresponsável, mas também perigosa. Quando líderes escolhem proteger as suas reputações ao invés de proteger as pessoas, a sociedade inteira paga o preço. Os factos apresentados são claros: um padrão de silenciamento institucional que protege agressores e expõe vítimas a perigos contínuos. A liderança de figuras como Starmer e as políticas que perpetuam este ciclo em Portugal demonstram a necessidade urgente de mudanças. Não podemos aceitar que interesses políticos sejam colocados acima da segurança e da justiça. Precisamos exigir transparência, responsabilização e uma mudança fundamental na forma como os governos abordam a segurança e os direitos humanos. Partilhe este vídeo para ajudar a amplificar as vozes das vítimas e exigir responsabilidade das autoridades.